Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Craques. Como não poderia deixar de ser, e é característico deste episódio, temos mais um grande convidado com muitas histórias para nos contar. Ele que jogou durante muito tempo na Primeira Liga ao serviço de Rio Ave, Nacional, Moreirense. Foram muitas as equipas pelas quais passou e também contando com as passagens não só na Rússia, como também na Liga Cipriota. Ele hoje, neste episódio patrocinado pela Lockvi, vem-nos também dar conta dos primeiros passos enquanto treinador principal. Falo de Danielson Trindade. Mas então, Danielson, já tiveste aqui o início da tua experiência, não enquanto treinador, mas como treinador adjunto. O que é que procuras agora e porquê esta vontade de ser treinador principal? Primeiramente, a gente, quando encerra a carreira, a gente, vou dizer, acho que a maior parte dos jogadores, acho que perde um pouco o rumo daquilo que é a vida após a carreira de jogador. E muitos não sabem mesmo o que fazer. Alguns vêm para o lado do treinador, para ver aqueles que acham que tem o perfil de liderança. E eu acho que eu entro nesse caminho muito por conta disso. Né? Eu, quando encerro minha carreira, eu me vi ali de agora para que caminho que eu vou seguir. E quando eu recebo um convite para entregar na formação ainda, eu vi que era aquilo que era esse o caminho que eu queria seguir. Então, e hoje, depois da curta experiência que eu ainda tenho como treinador, eu senti que eu tenho capacidades mais que suficientes para dar seguimento na carreira e ter o mesmo ou até mais sucesso do que eu tive como jogador. Exatamente, uma das coisas que também é importante é ter essa voz de experiência e precisamente por isso é que também quero rever aqui um bocadinho aquilo que foi a tua carreira enquanto jogador para, lá está, irmos tocando nesses pontos que te fizeram crescer e que muito te fizeram jogar, porque foram muitos anos a jogar a bola. Queria começar precisamente pelo início. Todos sabemos que no Brasil o futebol praticamente corre no sangue. Como é que te surgiu aqui na tua vida o futebol? Olha, a gente inicia sempre desde muito novinho, né, na rua ali, sempre. Isso aí é uma coisa que é nossa, acho que até aqui em Portugal, a gente, depois que chega aqui, vê que a realidade também é a mesma que se passava no Brasil. Muita gente falava, a gente jogava na rua o dia todo, só chegava em casa no final da tarde ali, perto de jantar. E no Brasil, para mim foi assim, eu iniciei na rua, praticamente não tive formação. A minha formação eu inicio a formação já com 16 anos. Né? E logo, passado 2 anos, eu me profissionalizo. Então, através do AD Guarulhos, uma equipe que disputa a Série B do Campeonato Paulista, eu me profissionalizo ali e logo vou para Mauá, que também disputa a segunda divisão, mas já era um clube já com mais reconhecido, com uma estrutura melhor e que era um clube que pertencia ao São Caetano na altura. O São Caetano que tinha como um clube satélite. Então, os jogadores que tinham idade de juniores ainda e jogavam pelo sênior, o São Caetano se apropriou daqueles jogadores, como era um clube que, como o São Caetano arcava com todas as despesas, eles tiravam dali o que eles achavam que tinha de melhor. E é assim que eu inicio a minha carreira mesmo profissional. Muito rápido, praticamente sem formação. Chego no São Caetano, ainda faço 1 ano de juniores lá por ter idade e logo subo para a equipe principal. E como é que surge a vinda para Portugal, para o Rio Ave? Então, eu chego no São Caetano, faço esse ano de juniores e eles, quando não tenho mais idade de juniores, o São Caetano me empresta para o Anápolis de Goiás, que disputava a primeira divisão do Campeonato Goiano e a Série C do Brasileiro.
Eu vou para Anápolis e um empresário, que é o proprietário da Promo Esporte até hoje, que é o Antônio Teixeira. Ele tem um clube lá que chama o Grêmio Anápolis, que é diferente do Anápolis, é o Grêmio Anápolis. Me viu lá num dos jogos e passou a me acompanhar. Gostou. Tanto que uma pessoa que representava a empresa chega em mim mesmo no final do jogo, né? E passaram a me acompanhar e foi o primeiro contato. Quando acaba o Campeonato Brasileiro da Série C, eles me abordaram mesmo com a intenção de que eu assinasse para eles e viesse para cá. Só que eu estava por empréstimo. E então, até uma situação engraçada, porque assim, eu estava por empréstimo do São Caetano ao Anápolis. Acaba meu empréstimo, eu tenho que regressar. Só que meu contrato, o campeonato da Série C nessa altura acabava em outubro, novembro, que a gente não passou para a fase seguinte. Quando acaba essa fase, eu tenho que regressar. Eles não me deixaram regressar. O Antônio Teixeira me chama até a casa de uma pessoa amiga dele lá em Anápolis e me pergunta se eu tinha interesse de ser representado por eles. Eu falei assim, para mim eu não via mal. Só que eu ainda tinha o contrato. O que eles fizeram? Perguntaram, você tem passaporte válido? Eu, por um acaso, tenho um passaporte válido e está comigo. Ele, então, o que nós vamos fazer? Até encerrar o teu contrato, você vai para Portugal. Você vai para Portugal e fica lá. É quando eu tenho o primeiro contato com o futebol português, que eu venho para cá meio que sequestrado, porque eles sabiam que eu tinha uma proposta de renovação do São Caetano. Mas queriam trazer para cá para evitar essa renovação. O que eles fizeram? Eu vim para cá, tanto que o primeiro contato que eu tenho é até no Estrela da Amadora, quando o Estrela estava na segunda liga, que era o Jorge Jesus, o treinador, no ano que ele sobe. E eu fiquei ali por 15 dias, que o Jorge Jesus abriu a porta e eu fiquei a treinar ali para manter a forma. Regresso para o Brasil, assino tudo, meu contrato vence com o São Caetano e eu assino pelo Grêmio Anápolis. Eu só regresso para o Brasil depois de meu contrato ter vencido com o São Caetano. Então foi assim que eu venho a primeira vez. Volto para o Brasil, disputo o Campeonato Goiano, pelo Grêmio, aí já pelo Grêmio Anápolis. E depois e volto no verão pro Rio Ave. Aí eu venho em definitivo e venho pro Rio Ave. Tiveste aqui muitas trocas, lá está, muitos contactos. O que é que sentes que esta fase também te pode trazer agora para o teu futuro enquanto treinador? Porque, lá está, um treinador também tem de estar sempre a lidar com estas abordagens consequentes, decisões rápidas, e lá está, tem de ser um líder também. Eu vou te falar assim, uma coisa assim que... Claro, isso quando a gente também... Eu só passei a olhar o futebol como treinador, do lado do treinador, já para ir depois dos 30. Depois dos 30 é que você passa a olhar e tentar compreender aquilo que os treinadores passam. Já começas a ver o fim da carreira, você começa a pensar. E você passa a olhar um pouco aquilo, é difícil para o treinador, né? Então eu passei a ver tudo aquilo e buscar o filme lá atrás, do início da carreira, do meio e do fim quando se aproximava, os tipos de liderança, a forma que cada um lidava com cada situação, e isso eu fui tirando. Tirei um pouco de cada e eu acho que eu consegui agregar um bom conhecimento, boas maneiras, tudo que os treinadores tinham de bom, porque eu tive bons treinadores. Eu tentei trazer aquilo que eles tinham para aquilo que eu quero e que eu acho que pode me ajudar para seguir como treinador. Ficar com aquilo, o que eles tinham de melhor, tentaste ir a pescar. Porque acho que é o natural da vida, porque assim, todos os treinadores, eu acho que não tenha um, se você for perguntar até hoje para o melhor treinador do mundo, que a gente sabe quem é,
ele vai dizer que ele se referenciou em alguém. Quem aqui é para ti já agora? Hoje todos nós sabemos, é o Pep Guardiola, é uma referência, como temos outros também. Hoje o Arteta, que você vê, é um... O Luís Henrique também. O Luís Henrique é um que você vê a forma de ele liderar é espetacular. Então, se você for perguntar a esses treinadores que são referência hoje, mesmo eles estando no topo do futebol mundial, eles se referenciaram em alguém. E tiveram sempre um início, não é? Como todos. Então, tiveram um início. E eu acho que eu não seria diferente. Eu acho que nenhum treinador seria diferente. Eu acho que nós temos que buscar aquilo. É como numa universidade, né? Os alunos, para se tornarem bons, eles têm que levar aquele ensinamento que eles tiveram ao longo dos anos na escola. Então, eu acho que eu tentei e faço isso até hoje, tentar buscar o melhor do que eu vejo, das experiências que eu tenho na vida, para aumentar e melhorar o meu conhecimento. Também no teu início, lá está, chegaste a Portugal ao Rio Ave, não começaste logo a jogar, diria, tantos jogos como poderias desejar. Entretanto, depois de 2, 3 épocas, começaste a ser o titular. Foram 5 épocas. Como é que foi essa primeira passagem em Portugal? Vou te falar, o que eu passei no Rio Ave, na minha chegada, eu uso como exemplo para aqueles, quando eu, como tive na formação, passava para alguns jogadores, para aqueles que se sentiam desanimados por não jogar, não ser tão utilizados, e eu utilizava a minha história para eles como exemplo. Eu chego no Rio Ave, num momento em que, quando eu jogava no Brasil, mesmo que fosse Série C ou em clubes em divisões inferiores, quando eu chego aqui, eu jogava sempre. Mesmo sendo muito jovem, eu jogava sempre. Eu chego no Rio Ave e eu era tido como miúdo, por ter 21 anos. Eu falava, miúdo? Mas por que miúdo? E depois você passa a compreender. Os treinadores gostavam de jogar. Os jogadores o Carlos mais Brito, experientes. na altura, gostava dos jogadores mais experientes. Isso era normal. E eu tinha para mim aquele negócio. E eu pensava dessa forma mesmo. Isso eu lembro como se fosse hoje. Toda semana eu falava, não, essa semana eu não joguei, mas a próxima eu vou jogar. Eu tenho certeza, eu vou jogar, não sei, eu sinto. E eu passei isso durante 24 jornadas. 24 jornadas a pensar que ia jogar sempre. E nunca chegava. Mas vinha aquela voz do treinador. O dia que você entrar, você não sai. Continua a trabalhar da forma que você trabalha, que você não sai. E o dia que entraste, não saíste? O dia que eu entrei, eu lembro até hoje, eu fui muito felicitado pela parte da direção, até pessoas de muita influência dentro do clube me felicitaram pelo jogo na altura, porque eles viam muito potencial em mim, mas só que viam que não aparecia a oportunidade, o momento certo de eu entrar. E quando eu entrei, eu lembro até hoje que o Carlos Brito foi muito coerente com aquilo que ele falou durante a época para mim, que quando eu entrasse eu não sairia mais. E, por exemplo, o treinador que o Carlos Brito foi para ti, essa mensagem de quando entrares não vais sair, continua a trabalhar, achas que também é uma mensagem que vais tentar passar enquanto treinador? É assim, porque lá está, também sabemos que estão num plantel, principalmente com jogadores mais jovens, cada vez mais há essa vontade de querer jogar, e depois também não jogar aqui, não jogar ali, muitas vezes causa esses atritos no plantel. É assim, foi uma situação em que coube isso. Porque assim, não é muito normal um treinador chegar e falar, quando você entrar, você não sai mais. Porque o jogador pode perder sair por uma situação de um quinto amarelo, e você não vai penalizar um jogador que vem jogando sempre, aí um entrou no seu lugar e não sai mais. Eu acho que não seria, não é o ideal
você passar esse tipo de mensagem. Não, mas uma mensagem mais de resiliência, de continuar a trabalhar e continuar a esforçar-se, porque o trabalho dá resultados. Sim, e nisso, isso sim, e é por isso que eu conto isso, dou esse exemplo do que eu passei, né, enquanto tive à frente de um projeto, porque eu sei o quanto aquilo me motivava, semana após semana. Isso me motivava. Não, um dia que ele me colocou, ele não vai me tirar mais. Então isso me dava aquele ânimo para trabalhar, né? Porque quando chegou em janeiro, houve clubes que tentaram me tirar dali. Ó, ele não joga aí, traz para cá para jogar na segunda liga. E eu falei, não, daqui eu não saio enquanto eu não jogar. Querias primeira liga isso eu e falei, tinha de ser. não era questão de ser primeira liga. Eu sentia uma dívida comigo mesmo. Porque eu tinha um propósito. Quando eu vim para cá, eu vim com uma gana de vencer muito grande. Né? E eu sabia das dificuldades que eu passava no Brasil, que minha família passava. Então eu tinha uma gana de vencer muito grande. Então eu me sentiria... Eu teria um sentimento de desistência se eu fizesse aquilo naquela altura. Tinhas quase que uma necessidade de recompensar a tua família pelo esforço que eles fizeram contigo. Sim, porque eu lembro que quando eu ia jogar em Guarulhos, eu morava no extremo sul de São Paulo. Eu tinha que atravessar a cidade toda. E muitas vezes minha mãe me dava o único dinheiro que ela tinha para eu poder ir treinar. Isso faz com que a gente pense na vida, né, sabe? E quando eu vim para cá, e a primeira coisa que eu coloquei como objetivo era tirar minha família da situação que eles viviam na altura. E conseguiste? Graças a Deus consegui, graças a Deus. E muito disso foi por essa mentalidade forte que eu tive de suportar. Suportei 24 jornadas ali no banco. No banco não. Era na bancada. Às vezes até fora da convocatória. Das 24, eu acho que eu fiquei 22 na bancada. Fiquei 22, porque eu saio da bancada para titular. Depois, na segunda época, começas a fazer os teus primeiros jogos. Na terceira, já titular. Na segunda, eu termino a primeira época. Os últimos 10 jogos eu termino como titular. Né? Ganhamos fizemos bons jogos. Ganhamos do Porto, ganhamos do Benfica, do Sporting. Ganhamos dos 3, eu acho. Nós ganhamos dos 3 grandes nesse ano, nos últimos 10 jogos. E eu, no início da época seguinte, eu fraturo a cabeça do perônio. Eu tive uma fratura no joelho, né? Na cabeça do perônio, não é bem no joelho, mas... Um pouco mais abaixo. E fico para ir 3 a 4 meses afastado. Okay, Quando então eu poderia dar sequência, eu tive essa lesão na pré-época, foi até num jogo treino em Passo Ferreira, e fico afastado por 3 ou 4 meses. E volto aos poucos. Claro, não consegui fazer uma época como fiz a outra. Aí sim, quando acaba essa segunda época, a terceira época, eu inicio... Já com tudo. Aí inicio e faço a carreira que fiz. Na terceira época tiveste o início que terias na segunda se não tivesse. Porque na pré-época eu vinha sendo utilizado normalmente como primeira opção. Só que devido a... Foi abortada. Também depois de passares pelo Rio Ave, tiveste a tua segunda experiência internacional, ou seja, já tinhas vindo do Brasil para Portugal, foste para a Rússia. Quais foram as principais adversidades que tiveste por lá? Eu vou te falar uma coisa. Acho que, e sou muito sincero naquilo que... E tenho uma autocrítica e sempre me autoavaliei. Acho que foi o pior período que eu tive na minha carreira. Porque lá o calendário é diferente, é como era como o Campeonato Brasileiro, que acaba em dezembro. Aqui acaba a temporada em maio. Sim, maio. O mercado ainda está fechado. Eu vou de férias. E eu sou contratado
mas só posso ir para lá só vou para lá quando reabre a janela. Quando eu assino o contrato, eu vou para lá estando 1 mês e meio de férias. Então por muito que eu tenha jogado, foi o pior período que eu passei. Então ali foi a maior adversidade que eu tive foi a minha condição física, porque eu chego completamente despreparado. Por muito que o treinador tenha me colocado sempre, ele me pedia calma, eu me sentia muito abaixo dos outros. E mesmo assim... Sentes que podias ter feito mais? Sinto que poderia ter feito mais, mas fiz tudo aquilo que eu conseguia fazer, me esforcei o máximo que eu podia para poder chegar ao mesmo nível que os colegas, mas... ali a maior adversidade, eu não me preocupei com frio, não tive problema com frio, que me adaptei muito fácil a isso. A alimentação também nunca foi problema. Eu acho que o maior problema que eu tive ali foi mesmo a minha condição física naquela altura, né? Que não foi o que me causou a saída do clube, não foi nada disso. Mas a maior diversidade... Surgiu a oportunidade e também... Não, a oportunidade ali foi até estranha, porque quando eu saio dali, eu tinha mais 2 anos de contrato. Só que a gente sabe que na Rússia os clubes pertencem sempre a alguém. Sempre tem um investidor. E eu saio de lá por conta de um abandono do investidor. O investidor chegou e falou assim, hoje eu já não quero mais o clube. E o clube fica... O clube ficou à deriva e pronto, a proposta que me fizeram na altura era reduzir o salário para 1/3. Então, quando eu vejo se há a possibilidade de voltar, né? E voltaste mesmo para a Primeira Liga. Voltei, e o Passos na altura estava com uma situação muito difícil no campeonato. Eu chego aqui, eles estavam na zona de descida. E é um outro período em que eu tenho que me esforçar ao máximo, porque acaba o campeonato russo, eu venho de férias. Sou informado que teria que reduzir o salário, mas mesmo assim eu volto para Moscovo, inicio lá uma pré-época meio que afastado do grupo, porque eu já sabia que ia sair, mas tinha que me reapresentar. Então não faço uma pré-época em condições. Chego no último dia de inscrição aqui a Passos. Chego no último dia de inscrição numa forma física também horrível. Então foi um início, uma chegada aqui a Passos mesmo, e eles precisando na altura, eles precisavam mesmo, né, do reforço. Já tinhas também experiência de Primeira Liga? Eu já tinha e sabia que podia ajudar. Depois, quando eu cheguei, eu sabia que poderia ajudar e ajudaria. Chego no momento delicado do Passos, e nesse ano foi bom porque, claro que com muito esforço consegui ainda fazer uma boa época, uma boa metade de época no Passos, e tanto que nós chegamos à final da Taça de Portugal contra o Porto. Mas depois não correu bem. Não correu bem, mas fica pela recuperação que nós tivemos no campeonato, aquela época fica marcada. Porque tudo indicava uma descida de divisão. Tudo indicava. Era uma sequência de jogos, de resultados negativos, que se você fosse olhar pela estatística da pontuação, tudo indicava uma descida. E nós fizemos uma recuperação muito boa no campeonato e conseguimos ainda ir para a final da Taça de Portugal. Ficamos, se a gente for fazer um saldo, foi sempre positivo ali, muito positivo. E eu tive uma subida nas minhas prestações, assim, minha condição como atleta, eu consegui chegar mesmo a um nível muito bom. Aliás, tal é a tua subida que na época a seguir és convidado a ir para a Madeira, para o Nacional, ficas lá por 2 épocas, lá está, continuas com muita experiência do futebol português, muita experiência de Primeira Liga, sempre, ou praticamente sempre a titular.
Achas que também este papel de liderança, porque acabaste por assumir esse papel em campo, te pode trazer muitas características enquanto treinador? Ou seja, já falaste aqui de recuperação de lesões, tiveste de recuperar desses períodos em que não estavas tão bem fisicamente. Como é que achas que isto te pode ajudar depois para ler os próprios jogadores? Porque também há muita essa necessidade. Isso é uma coisa que a gente aprende, que eu por ter passado por momentos em que eu tive que ter essa superação para andar em bom nível, isso ajuda, claro que o jogador passa a se conhecer, né? Passa a conhecer o seu próprio corpo, passa a conhecer os seus limites. Isso ajuda quando você consegue passar para os jogadores, hoje que você vai passar a liderar, que determinadas situações ele pode superar sem ter que parar. Muitas das vezes, porque hoje você vê muitos jogadores que dizem... Eu tive um caso recente até. Um jogador que vinha falar, tinha passado para o departamento médico, que não tinha condição de treinar, porque estava com uma dor em determinada parte do corpo e falou que não poderia treinar. O físio chega e diz: o fulano não vai poder treinar porque está com uma dor aqui. Não que eu queira contrariar o conhecimento médico ou do físio na altura, mas eu perguntei para o atleta: mas te dói a fazer o quê? E ele me passa e eu falo: entra aos poucos, vamos ali falar com o físio, você vai entrar aos poucos e você vai ver que isso vai passar. E tudo isso que a gente passa na nossa vida como atleta vai nos ajudar, pelo menos, né, se caso a gente queira e a gente tenha vontade de utilizar aquilo que nós vivenciamos como jogadores, vai nos ajudar a passar para os jogadores, a tirar o melhor de cada jogador e até ter a superação desse tipo. Eu estou dando um exemplo de uma suposta lesão ou num sentimento que poderia ser uma lesão. A gente pode ajudar os jogadores a ultrapassar determinadas limitações com o nosso conhecimento prático, aquele negócio que nós de termos estado ali dentro do campo e por ter passado por aquilo. Então a gente pode ajudar, não só nisso, estou dando um exemplo, mas em vários outros fatores a gente pode ajudar os jogadores a crescer. Uma outra pergunta que tinha para ti é, sabemos que jogar no estrangeiro é sempre toda uma experiência, no sentido de é necessário adaptar-se, é necessário conhecer o campeonato para onde vamos jogar, é necessário, lá está, se calhar adaptar até o nosso próprio futebol para ficar com um rendimento melhor nesse campeonato. Tu tiveste, além da experiência na Rússia, acabaste também por passar pelo Chipre. Como é que achas que estas duas experiências te podem ajudar neste sentido? Essas experiências, a gente ter participado de alguns campeonatos, né, de outras nacionalidades, sempre acrescenta no nosso conhecimento. A gente tem experiências novas sempre, novas maneiras de trabalhar. Então isso faz com que, claro, o conhecimento cresça e a gente sabe como orientar. Eu vou te falar, a adaptação, isso vai depender de jogador para jogador. Acho que eu nunca tive dificuldade nenhuma, né, na adaptação. Agora, hoje está muito mais fácil para todos os atletas conhecerem a forma de jogar em qualquer campeonato do mundo, que é diferente da época que eu jogava. A época que eu jogava era o mínimo dos mínimos que nós tínhamos de conhecimento, mas hoje é muito mais fácil. O jogador só não tem sucesso se não for mesmo com o intuito de vencer. Então, mas isso também vai muito do treinador, de quem te acolhe. Um jogador, para ter sucesso, às vezes depende muito do treinador. O treinador tem que estar preparado para receber um jogador que vem de fora,
para ajudá-lo na adaptação do estilo de jogo do país. Por muito que eu queira estudar ou queira me ajustar com a forma de jogar de determinado país, o treinador é uma peça fundamental para o jogador poder ter um bom desempenho. Se o jogador chegar lá, o treinador olhar, não rende e já pôr logo de lado, ou não ter uma dedicação, não é dedicação especial, mas em se dedicar para que aquele atleta que passa a ser um ativo do clube tenha um bom rendimento, o jogador vai sempre ter dificuldade. Então o treinador tem um papel muito importante na vida do jogador. Tu continuas ainda aqui com bastantes mais épocas em Portugal, depois do regresso da Liga Cipriota. Gil Vicente, Moreirense, Salgueiros, um regresso também ainda ao Rio Ave, ainda que para a equipa B. De todas estas passagens, e até considerando aquilo que já falamos, quando chegaste a Portugal também, qual é que sentes que foi a que mais te fez evoluir e qual é a melhor memória, aliás, que tiras de todos estes momentos em Portugal? Olha, eu vou te falar, quando eu volto para Portugal, já na parte final, né, que eu volto já com 33 anos pro Gil Vicente, muito bom treinador tive, e é um dos que eu tiro muita coisa, que é o João de Deus, que é o adjunto do Jorge Jesus, muito bom treinador. Não vingou como treinador principal, mas tinha bons métodos. Isso eu te falo que ficou guardado aqui comigo. Tem muita coisa que vou utilizar quando estiver à frente de um projeto, vou utilizar porque me ensinou métodos mesmo muito, muito interessantes. E pronto, foram 3 anos, depois jogo no Gil Vicente, jogo no Moreirense, onde ali no Moreirense eu já me senti muito mais lado treinador do que jogador. Foram meus últimos 2 anos na Primeira Liga. E ali eu sinto que eu poderia seguir a vida de treinador. Porque ali eu já passava a olhar. Já tinhas mais um papel de liderança. Já liderava muito mais, tanto que eu tinha até situações que não eram normais, dentro que nunca tinha me acontecido, mas tive um papel muito importante do lado do Miguel Leal. E ali ele contava muito com a minha ajuda. Ali eu falo que eu tive um papel mesmo não de colocar uma equipe em campo, claro que não, mas opinar muitas vezes sobre o 11 que iniciaria. Ali ele me perguntava, me pedia muito a minha opinião. Queria ter uma perspectiva do lado da equipa. E ele me perguntava quando ele tinha alguma dúvida, ele me questionava se eu também via da mesma forma. Então, nós conversávamos muito e eu ali vi que eu estava prestes a passar para o outro lado. E ali foi o momento. No Moreirense foi o momento em que eu mais me vi dessa forma, do lado do treinador. Mesmo assim, ainda continuaste mais uns anitos a jogar, passaste a barreira dos 40 anos, que hoje cada vez mais se vai normalizando. Mesmo assim, é todo um feito. Como é que sentiste estes mais de 20 anos a jogar a bola? Eu vou te falar, quando termina a época no Moreirense, eu estava com 36 anos, se eu não me engano, tenho 36. E muita gente me aconselhou a parar. Termina com 36, a carreira está feita. Sentias que ainda tinhas mais uma coisa? Termina na Primeira Liga. E eu falei, mas percentual de gordura 7. Fisicamente, eu me sentindo apto. Eu falei, não, eu vou jogar. E fui jogar. Cometi um erro muito grande, que naquela altura não deveria ter cometido. Mas pronto. São decisões. Eu tinha o Daniel Ramos, que me ligava, que é meu vizinho, em Vila do Conde até, que me ligava constantemente para ir para Santa Clara. Santa Clara na altura estava na Segunda Liga. E eu rejeitei para poder ir
o Cova da Piedade, que recém tinha sido promovido para a segunda liga. Ali foi um momento em que eu acabei queimando tudo aquilo que eu fiz de bom na minha carreira, eu acabei queimando ali. Achas que foi um tiro no pé? Foi porque era um clube completamente despreparado do futebol profissional. Eles vinham para uma liga profissional com pensamentos do futebol amador. Então, todos os objetivos que eles tinham eram demasiado, se calhar. Assim, era um clube que estava bem orientado financeiramente, porque tinha gente com bom capital, mas gente completamente despreparada no futebol. Não tinha profissionais para a ideia. E aquilo foi um erro que eu acabei, porque ali tudo que nós dizíamos, e que vínhamos do futebol profissional, tudo que nós dizíamos era recebido com um tom de pensa que sabe mais do que nós. E aquilo foi criando um desgaste. E você passa a ser mal visto. Eu tinha 2 anos de contrato, fiquei só 1. E ali foi quando eu falei ali, não, eu não precisava passar pelo que eu passei e dou um ponto final. Ali acaba o primeiro ano, rescindo o meu contrato e acaba a minha carreira ali. Pensei que tivesse acabado. Só que assim, quando eu estive no Chipre, eu joguei com o Nuno Assis. Baixinho, aí jogava assim, isso. E eu joguei com o Nuno Assis lá. E ele estava à frente da SAD no Felgueiras, na altura. Quando eu saí do Cova da Piedade, meu telefone toca, no Assis. O Assis me chama para ir pro Felgueiras. E ele foi lá, Vila do Conde, para falar comigo, tudo. Só que, entretanto, entra o Salgueiros na jogada. E o Salgueiros me promete mundos e fundos, Eu vou evitar falar o nome das pessoas porque as pessoas ainda andam no futebol profissional e é melhor evitar. Me promete contrato, quase o mesmo contrato que eu tinha da primeira divisão no Cova da Piedade. Pronto, aceitei, liguei pro Nuno e disse que não iria porque tinha aceitado o projeto do Salgueiros, que era um projeto de subida para a segunda liga. E que ia para lá. Aí o Nuno me avisou. Rapaz, não faz isso que você não vai receber. E Nuno, acho que a pessoa me pareceu ser uma pessoa séria e eu acho que vai correr tudo bem. Acabou por ser o segundo tiro no pé. 2 anos seguidos eu faço as 2 maiores asneiras que eu poderia ter feito enquanto um atleta. Eu fui para o Salgueiros, situação de extrema calamidade no plantel, jogadores a passarem fome, não ter dinheiro para combustível. E ali vem de tudo o líder. Né? Tinhas de ser tu a motivar. Tive que ser eu a puxar muitos jogadores, a ter que ajudar mesmo efetivamente e ajudar os jogadores para que a gente pudesse treinar, porque ajudava de uma forma, se falta isso, pronto, tá aqui, vai lá, faz, já não vai ser um motivo para você não vir para o treino. É combustível que falta, quem pode ajudar, ajudava, quem não podia, com combustível para a gente poder treinar. E foi assim durante meia época, até esses investidores saírem e entrarem outros, mas aquilo já estava completamente degradado e já não dava para melhor. Já não dava para muito. E foi ali que, pronto, mais uma vez eu tive que estar à frente. E ali mesmo fui mesmo o tido líder ali. Se no Moreirense tinhas sido o líder, mas mais por aspectos táticos para ajudar o treinador, aqui tiveste de ser um líder, mas mais psicologicamente e até financeiramente para ajudar. Aquilo que o clube não fazia, tinhas de ser compensado. Tive que ajudar muito. Isso é uma coisa que eu nem deveria estar falando, porque quando a gente faz esse tipo de coisa nem se deve falar, né? Estou citando uma experiência que nós tivemos.
que acabou por me expor como ter que estar à frente era um plantel muito jovem e eu tive que estar à frente. Eu não poderia me acovardar e me esconder atrás do que quer que fosse, né? E então isso foi um dos momentos mais difíceis, mais um dos momentos mais difíceis que eu passei. Foi um momento muito difícil. E continuo e pronto, e saio dali. Ainda vai ali eu falo, ali mesmo eu falei, até mesmo pela família, eu falei, agora eu tenho de ir para um sítio onde já conheço os cantos da casa. Eu falei, hoje, quando acabou a época, o último jogo pelos Salgueiros, eu falei, hoje, a partir de hoje eu não jogo mais. Eu vou descansar minha mente e não jogo mais. Parece coincidência assim você falar, mas quando não é para você parar, o teu telefone vai sempre tocar. O André Vilas Boas hoje ele é diretor no Famalicão. Foi meu colega no Rio Ave. Ele me liga. A época recém tinha acabado, né? Em coisa de uma semana ele me liga que quando eu vou para a equipe B do Rio Ave, eu não vou para a equipe B. O André Vilas Boas, ele me liga e me convida para o Sub-23. Que naquela altura podiam ter 3 jogadores excedentes, mais velhos. E ele me pergunta, o que você vai fazer, velhote? E eu falo, porra, não, eu estagnei, eu parei. E ele falou, porra, mas você acha que você não tem perna aí para fazer mais um aninho? E eu pergunto para ele, mas você vai me levar para onde? E ele fala, vou te trazer aqui pro Rio Ave. E eu falei, pro Rio Ave? Aí ele me conta todo o projeto que eles tinham. Era o primeiro ano da competição da Liga Revelação, que era o Sub-23. E eu vou pro Sub-23, mas só que chega lá, tem uns problemas burocráticos, contratuais, em que não era viável para o clube me inscrever. Mas o Rio Ave tinha a equipe B. E o Zé Gomes ver aquela situação de que eu não poder jogar no Sub-23, fala, Daniel... Ele para ali não dá, mas para aqui é capaz de dar uma perninha. Aí ele falou, você não quer vir jogar aqui na equipe B? E eu falei, eu tô a 2 minutos de casa. Pô, 2 minutos para eu chegar aqui para treinar. Treinamos de manhã, tô em casa. Eu jogo aí na equipe B só com meninos de 19 anos, 18, 19 anos. E eu lá com 40, com 30 e tava na hora quando eu vou para lá eu tô com 38. O pai da equipa. É. E eu chego lá e eu quero estar aqui no meio. E faço esse ano na equipe B do Rio Ave, foi a maior experiência. Lá está. Eu vim passando nos últimos anos da minha carreira tudo experiências que me ajudam hoje como treinador. Por exemplo, fizeste esse ano com a equipa B, com muitos jovens, acabaste mesmo, neste caso, em 2022, 2023, por te estreares enquanto membro da equipa técnica na formação do Rio Ave, ainda continuaste lá mais uma época. Como é que achas, ou quão importante foi a tua época enquanto jogador na equipa B com muitos jovens para esta estreia enquanto membro da equipa técnica, enquanto adjunto? Isso ajudou porque você passa a sentir por dentro, e eu estava dentro do balneário, além de ter passado por isso, mas como fazia muito tempo, é normal que você, claro que o sentimento é diferente, né? Eu estava dentro de um balneário, sendo muito mais velho, a maior parte ali tinha idade para ser meu filho. Você vê o pensamento deles dentro do balneário. Uma coisa é eu ter a idade deles e ter o mesmo pensamento, e eu com 20 e tantos anos a mais do que eles e estar ali dentro do balneário e saber o sentimento deles. Então isso você tem que, quando você está do lado de fora e você passa a comandá-los, você sabe. Eles pensam nessa situação, eles pensam isso. Eles têm esse tipo de sentimento. Eu tenho de lidar assim com eles. Tá entendendo? Então, eu já sabia mais ou menos, eu falei, como lidar com todos esses jovens ali. Entendo que sejas um treinador que goste também, então, assim, de jovens atletas e de apostar na formação.
Eu gosto de jovens atletas, essencialmente eu gosto de bons jogadores. Mas gosto também daqueles jogadores que são comprometidos, são dedicados. E isso às vezes passam até muito por cima de muitos que utilizam muito mais do talento, né? Então esses às vezes superam até esses atletas. Gosto, né? Mas eu sou muito exigente. Isso eu tenho uma coisa que eu tenho comigo, eu sou muito exigente, sou muito rigoroso. E às vezes os jovens de hoje em dia sentem um pouco de dificuldade em lidar com esse tipo de treinador. E como é que achas que também, ou seja, já falamos aqui de lidar com formação, lidar com jovens, mas a verdade é que precisamente nesta época estreaste enquanto adjunto de uma equipa sénior no Marinhense. Como é que foi esta transição? Porque lidar com miúdos não é como lidar com jovens de 40 anos. Quando eu assumo ali o compromisso ali com o Marinhense, eu já tinha para mim que o meu período de formação, de trabalhar na formação, até pela minha maneira de estar, já tinha acabado. Acho que já era um ciclo que eu precisava fechar para entrar no futebol sênior. Eu assumo ali como adjunto e foi uma experiência, por mais que tenha sido por um período curto, foram 3 meses, eu sinto que foi uma experiência muito valorosa para mim em termos de aprendizado. Eu aprendi muito e ali foi onde que me deu uma motivação ainda maior para aquilo que eu tenho como pensamento. Eu vi que eu sou capaz, senti mesmo que sou mesmo muito capaz em liderar um grupo. Senti, e isso não sou eu posso estar dizendo isso da minha boca, mas isso foi noticiado, que quando vai haver uma troca de treinadores lá no Marinhense, eu fui acarinhado pelos jogadores e os jogadores pedem para que eu assuma. Isso foi noticiado e tudo, não fui eu que disse, os próprios jogadores pediram para a direção para que eu assumisse, né? E sendo assim, isso mostrou que alguma capacidade, alguma coisa de bom eu tinha feito dentro do clube, mesmo estando numa posição de adjunto, né? Não que eu quisesse passar por cima, né, do treinador. Isso não foi o que aconteceu, foi um pedido dos jogadores para que eu ficasse. Então isso me deu uma motivação muito grande, foi um aprendizado muito grande esses 3 meses que eu tive na minha primeira experiência no futebol sênior. E isso me motivou e hoje eu sinto-me muito motivado e sinto-me capacitado para poder liderar um grupo. Entrando também na reta final do episódio e tendo em conta tudo aquilo que falamos, a tua experiência enquanto jogador, foram mais de 20 anos a jogar a bola, muita experiência de Primeira Liga, papéis de liderança que tiveste, quer por exemplo no Moreirense, enquanto quase que um adjunto dentro da campo. Falaste também no Salgueiros, bebeste da escola de muitos treinadores, falaste de Jorge Jesus, falaste de Brito, entre outros. Quero-te perguntar qual é o desafio que tu imaginas como sendo o desafio ideal para ti enquanto treinador? Olha, eu vou ser muito sincero. Me vejo ansioso em poder dar um início mesmo. Um início, quando eu falo, estar num projeto mesmo profissional. Me vejo ansioso, mas eu vou te falar, eu não coloco nenhum projeto como o ideal. O ideal hoje que eu sinto é ter uma oportunidade, que as pessoas, os responsáveis assim, possam olhar e ver que a experiência que eu tive durante esses anos todos como atleta, que ela possa ser útil e que ela é muito útil para a minha vida como treinador. Então, o que eu vejo como ideal hoje é uma primeira oportunidade, que é aquilo que a gente precisa.
para poder demonstrar. O ideal vai aparecer depois, quando nós iniciarmos o primeiro projeto, quando nós tivermos a primeira oportunidade. Depois que tivermos isso, eu acho que aí sim temos que olhar para um ideal para a gente poder crescer e evoluir na nossa carreira. E só para finalizar, o que é que tu achas que te define enquanto treinador? Compromisso e rigor. São duas coisas que eu tenho como linha. Que eu sigo primeiro o rigor naquilo que se é pedido, né, naquilo que os projetos exigem. Tem que ter muito rigor para a gente seguir e conseguir os objetivos. E tem que estar muito comprometido com aquilo que a gente tem na nossa vida para seguir em diante. Eu acho que esse é o caminho. Fica então aqui esta mensagem para as equipas que estiverem à procura. Estás também à procura desta estreia enquanto Mister Principal. E de resto, resta-me apenas agradecer. Obrigado por teres aceitado estar aqui connosco. E pronto, fica aqui este episódio com a Danielson. Muitas experiências que nos contaste, muito boas histórias, um muito bom episódio. E voltamos no próximo domingo para muito mais. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar também o like e deixar aí nos comentários a vossa opinião. Aqui uma forcinha também ao nosso convidado, que espero que dentro de breves também se estreie enquanto treinador. Estaremos certamente atentos e pronto, até o próximo domingo. Obrigado, é um prazerzão. Foi um prazer.